Boa noite, boa noite, boa noite. Graça e paz. Boa noite a vocês que estão conosco aqui no templo. Boa noite a você que vai depois ter acesso aí nas redes sociais a esse conteúdo. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo aí, né, conhecendo a Bíblia. A série de estudos que o pastor começou semana passada e nós vamos dar sequência hoje. Hoje nós vamos estudar o cânon da Bíblia, né, saber o que é o cânon, como ele foi formado, né, e qual que é a importância dele para a gente hoje. Nós vamos tentar hoje, vamos entender hoje aí, né, a formação do cânon da Bíblia. Vamos passar para os irmãos esse estudo e que o Senhor nos abençoe. Ora aí para nós. Amém. Amém. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, o maior best-seller de todos os tempos. É o livro mais perseguido, mais queimado, o mais lido, o mais amado, é o mais odiado. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Se fôssemos definir Bíblia, acho que a definição está bem completa aqui, bem simples. É um conjunto de livros sagrados que foram escritos por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Isso seria aí a definição de Bíblia. Esse livro tão divergente, né, que gera tanto amor como tanto ódio, gera tanta luta durante tanto tempo, ele é composto por dois testamentos. O Velho Testamento, Antigo Testamento, chamado aí também, pode ser chamado de Velha Aliança, né? São 39 livros que compõem o Velho Testamento e descreve a história de Deus, desde a criação do povo de Deus, fala da criação do homem, da mulher, da criação da Gênese mesmo, de tudo que foi criado, fala também da criação, a história da criação do povo de Deus, e aí também aponta para a vinda do Messias. Vai do livro de Gênesis até o profeta Malaquias. São os 39 primeiros livros da Bíblia que são chamados aí de Velho Testamento. Esses 39 livros têm aí as suas subdivisões. Os primeiros 5 livros, Josué, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, são o que compõem o Pentateuco, ou ali então os livros da lei para os judeus. Tem também o conjunto de livros históricos contido nesses 39 livros aí, que são Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Estes são chamados de livros históricos, que compõem aí os 39 livros do Velho Testamento da Bíblia. Tem também o livro que são os poéticos, né? Poético mesmo por causa da linguagem que foi escrita. O livro de Jó, para mim, é o que mais se assemelha a um poema mesmo, o jeito de escrever, as palavras como são colocadas ali, né? Maravilhoso o livro de Jó. Então, são esses livros aqui que são conhecidos como poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Eu gosto muito da linguagem do livro de Jó, como já disse aqui. Temos também os profetas maiores. Eu acredito que são profetas maiores mesmo são chamados profetas maiores mesmo pelo tamanho, né, dos livros, do tamanho, da quantidade de capítulos que eles têm. São Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Ageu. Então, essas são aí as divisões dos 39 primeiros livros da Bíblia, que é o Antigo Testamento. Os 5 primeiros são os livros da lei. Em segundo lugar, vem os livros históricos. Terceiro, os poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Assim, são subdivididos, então, o Antigo Testamento. Da mesma forma, o Novo Testamento, ou a Nova Aliança, né, nos conta a história, mas aí já fala da vinda do Messias, conta-nos a história a partir do nascimento de Cristo,
né, da sua morte, da sua ressurreição. Conta também as histórias dos apóstolos e dos demais discípulos. Mostra-nos aí a história da igreja, como é que a igreja nasceu. Mostra a igreja primitiva, né, como é que fundamentou a igreja, como é que nasceu a igreja do Senhor Jesus. E também nos fala da sua segunda vinda, né, o livro profético aí de Apocalipse, que aponta para a segunda vinda do nosso Mestre. Semelhantemente aos livros do Antigo Testamento, são 27 livros que compõem o Novo Testamento, que vai ali de Mateus até Apocalipse. Então são 27 livros e a semelhança do Antigo Testamento também a gente tem algumas subdivisões que é possível ser feita nesses 27 livros. A primeira são os evangelhos, né? Poderíamos dizer que são as biografias de Jesus, né? Biografia é a vida de uma pessoa narrada, né, ou por ela mesma ou por outra pessoa. E no caso, a gente tem aqui a biografia de Jesus narrada aí por 4 autores diferentes, né, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. São os evangelhos e também pode ser chamado aí de biografias, né? Livros históricos do Novo Testamento, a gente tem aí Atos dos Apóstolos. Temos também as epístolas, as paulinas, né, as cartas de Paulo, né, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemon, são aí as epístolas de Paulo, ou as cartas de Paulo. Temos também as epístolas gerais, né, que são Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, e o livro de Judas. Por que são chamados epístolas gerais? Porque não foram dirigidas a um público específico, igual Paulo escreveu aos romanos, Paulo escreveu aos coríntios, tinha ali um público, né, um endereço para onde essas cartas foram escritas. E as outras são gerais porque foram escritas para a igreja de uma forma geral, não tinha ali um endereço específico para quem. E como eu já disse, né, é o livro de Apocalipse, que é o livro profético do Novo Testamento. E tem uma epístola aqui, né, uma das cartas famosíssimas, muito conhecidas aí, que até hoje ninguém tem um consenso a respeito do seu autor, né, que é muito importante essa epístola, como toda a Bíblia que é o livro de Hebreus. Há uma discussão aí, muitos acreditam que foi Paulo. Tem pessoas aí que batem martelo, foi Paulo que escreveu Hebreus, mas a gente não tem aí um consenso, né, a respeito do seu autor. Sabemos que foi o Espírito Santo de Deus. Então, já basta para nós, né? A linguagem da Bíblia, ela foi escrita originalmente em 3 línguas. Foi escrita na língua hebraica e aramaico, lá dos tempos de Jesus, o Velho Testamento, né? Foi escrito nessas 2 línguas, e o Novo Testamento, que foi escrito na língua grega, que era a língua que dominava ali o mundo naquele tempo. São chamados, como eu já disse, Velho Testamento ou Novo Testamento, ou então aliança, né? Um pacto que Deus fez com o povo ali. O Velho Pacto ou o Novo Pacto, a Velha Aliança ou a Nova Aliança, o Velho Testamento ou o Novo Testamento. Né? No caso da Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo Testamento a gente tem celebrado entre Deus e o povo, os judeus, um pacto que Deus celebrou com os judeus ali no Antigo Testamento. Era o povo de Deus, aquele povo era o que Deus tinha celebrado a aliança com ele, e no Novo Testamento, essa aliança se expande com a vinda de Cristo, aqueles que são chamados aí, né, que somos nós, que são chamados gente, como é que é a palavra? Até esqueci. Os gentios, né? Então, essa aliança que foi feita primeiro para um povo específico no Antigo Testamento, então ela passa para todos os povos a partir da vinda de Cristo. Né? Quando Jesus Cristo veio, aqueles que eram os seus ali, a Bíblia fala que o rejeitaram, né? Mas que ele então expandiu essa aliança para todos aqueles que creem. Né? Hoje nós somos, graças a Deus, né, por Cristo Jesus, que nós temos acesso à palavra de Deus. Podemos dizer também que somos filhos de Deus por causa dessa nova aliança firmada aí no sangue de Cristo. A Bíblia, a primeira vez que ela foi dividida em capítulos, foi no ano de 1250, pelo cardeal Hugo de Saint Clair.
um abade dominicano e estudioso das Escrituras, para facilitar, né, aí, encontrar os versículos da Bíblia. Então, a primeira vez que foi dividida em 1.250 capítulos por esse cardeal, né, estudioso das Escrituras. Tendo em todo aí, são 1.189 capítulos que a Bíblia tem, 929 do Antigo Testamento e 260 do Novo Testamento. Foi dividida em versículos. O Antigo Testamento, quando ela foi dividida em capítulos, foi em 1250, pelo cardeal Hugo de Saint-Clair. Quando foi dividida em versículos, foi feito isso em 2 etapas. Primeiro, no ano de 1445, e pegaram ali o Antigo Testamento e fizeram essa divisão em versículos. E no ano de 1551, completou-se então essa divisão por versículos, que também foi feita aí a do Novo Testamento. Então, em 1445 foi feita a divisão do Antigo Testamento em versículos, como a gente tem hoje, e em 1551 completou então com a divisão do Novo Testamento também em versículos. O Antigo Testamento tem 23.214 versículos. O Novo Testamento tem 7.959 versículos. Um total de 31.173 versículos. Então a Bíblia tem 1.250 capítulos e 31.173 versículos. Essas divisões, é claro, a gente entende o porquê disso, né? Hoje fica muito mais fácil a gente citar um texto e saber onde ele encontra na Bíblia, muito mais fácil você abrir a Bíblia ali tendo o livro, sei lá, 1 Pedro 3,15. É muito mais fácil você encontrar ali, porque foi dividido em capítulos e em versículos. É muito mais fácil para a gente hoje ter acesso às Escrituras do jeito que está. A gente tem tão fácil na mão, né, que a gente muitas vezes nem preocupa em saber como é que essas coisas aconteceram. Autoria da Bíblia. A Bíblia tem aí cerca de 40 autores diferentes. E foi escrita num prazo de 16 séculos, 1.600 anos, para que a Bíblia fosse escrita, a Bíblia da forma com que a gente tem ela hoje aí. E, no entanto, né, não tem contradição. Tem uma contradição aparente ali, tem algumas zonas cinzas que a gente chama ali, mas a Bíblia é um livro, se você for olhar pelo tanto de autor que teve, o tanto de tempo que levou, e como é que ela se encaixa, como é que é perfeito, como é que ela fala consigo mesma, como é que ela consegue nos levar a um entendimento real, né, daquilo que Deus quer passar para a gente. De Gênesis e Apocalipse, a gente vê que a Bíblia está toda amarradinha. Como é que tudo funciona? Isso é importante, né? Porque olha, você vê, entre Malaquias, que foi o último profeta, e a vinda de Cristo, quando João Batista começa a pregar de novo, teve uma lacuna ali de mais ou menos 400 anos. Se a gente for pegar, tem um texto da Bíblia que fala Mateus, que contando a genealogia de Cristo. Mateus fala que entre Abraão e Davi foram 14 gerações. Entre Davi e o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio até Cristo, mais 14 gerações. Se a gente for somar uma geração no tempo bíblico, aí é um período que corresponde entre 25 e 30 anos. Então daria entre 400 e 420 anos cada período de tempo desse aí, que é o que o Elton falou ali. O Malaquias foi escrito e Deus ficou em silêncio ali durante 400, 420 anos, que foi uma geração inteira, né? São 14 gerações que Deus ficou sem se pronunciar, até que Cristo veio e João apareceu então pregando no deserto. Bom, o que é então o cânon da Bíblia? Vamos tentar responder essa pergunta aí. Que livros fazem parte da Bíblia? O que diremos, pois, tem um conjunto de livros aí também, que são chamados de livros apócrifos. Apócrifos são livros que a nossa Bíblia não tem, não são reconhecidos, não foram reconhecidos por esses homens que trabalharam para formar aquilo que a gente chama de cânon da Bíblia hoje,
né? Então, esses livros não são, para nós, reconhecidos como inspirados por Deus. Por isso, são chamados de apócrifos, né? Vamos lá. O cânon da Bíblia são o conjunto de livros que compõem a Bíblia, do Velho ao Novo Testamento. O cânon é composto por 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Cânon é uma palavra grega. Em grego, o cânon quer dizer régua. Régua mesmo. E em hebraico, ela quer dizer cana de medir. Lembra lá do livro dos profetas, quando Deus passou ali a mensagem do templo, como é que ele queria que o templo fosse feito? Não tem ali a linguagem cana de medir? São tantas canas, não sei o quê. O profeta Ezequiel também fala disso. Aquilo, então, era uma medida usada para medir alguma coisa, para definir alguma coisa. Então, o cânon tem essa origem. O cânon é uma medida, é algo que tem um começo e tem um fim. E, no caso, é o nosso cânon da Bíblia aqui. É uma dimensão de livros, né? Algo que começa ali e termina aqui. Então, é uma medida da Bíblia. É aquilo que a gente acredita que Deus determinou que a Bíblia fosse feita dessa forma aí. E a gente chama isso, então, de cânon da Bíblia. Bom, um livro canônico, ele mede... Por que a gente chama de... fala de medida? Se você pegar um livro, qualquer livro da Bíblia, imagina aí até... Vamos pensar no livro de Esther, que não tem a palavra Deus escrita ali diretamente. Mas se você pegar o livro de Esther e ler aquele livro, você vai tirar dali ensinamentos para a sua vida, não vai? Ensinamentos capazes, inclusive, de mudar a vida de alguém. Você pega um livro, só o livro de Esther, você pega ele, você vai ler a história daquele povo, como é que aquelas coisas aconteceram, mesmo não tendo a palavra Deus diretamente descrita ali, você consegue ver a intervenção de alguém naquela história. Não tem uma intervenção maior, não tem alguém por trás que muda aquele contexto, que muda aquela história de um povo que estava sendo perseguido, né, que tinha marcado a data, estava caçando o povo judeu, tinha marcado a data, ó, dia 13 de dezembro nós vamos matar essa turma. E vão matar todos os judeus naquele que fazia parte daquele império ali naquele tempo. Eram 120 províncias, eu acho que é 120 províncias que tinha, e eles queriam matar todos os judeus que faziam parte dessa província e marcou uma data para isso. E, entanto, no livro de Esther não fala diretamente de Deus, mas você vê um plano perfeito, orquestrado por alguém muito maior por trás, que evita a morte daquele povo. O que a gente vê? A gente vê alguém agindo, a gente vê alguma coisa maior por trás. Um livro, qualquer livro da Bíblia que você pegar, como eu falei, eu citei Esther, mas qualquer outro livro que você pegar, você percebe essa ação, esse sobrenatural, esse alguém maior, essa mente tão maior por trás dessa história, por trás de tudo isso. E quando foi formado o cânon da Bíblia, isso foi levado em consideração. Para ser um livro canônico, tem que ser um livro que de fato reflita a imagem desse ser, que nos mostre, que consiga nos mostrar que tem alguém maior por trás dessa história, alguém que pode mudar, inclusive, a nossa história. E aí ficaram de fora alguns livros que são chamados apócrifos, porque eles não levam para essa direção. Não demonstram esse Deus, esse Senhor, essa mente, esse ser que está por trás de tudo isso aí, o tempo todo agindo na história, né, com um foco. Deus tem um motivo, Deus tem uma razão para estar agindo da história aí. Então vamos lá. Então, por isso que é chamado de cânon. É um livro que tem uma medida, você consegue perceber de alguma forma ali uma medida de Deus naquele livro. A gente vê a ação de Deus naquele livro. Foi um processo difícil, a canonização não foi algo que aconteceu da noite para o dia, assim. Não foi alguém que cismou, sentou e pegou e fez aquilo ali, né? Não foi porque alguém quis, a gente crê que foi a vontade de Deus mesmo por trás disso. Nunca deixou no mundo de ter falsos profetas. Nunca falsas mensagens, parábolas ou histórias aí que tentasse confundir a cabeça das pessoas. Né? Então, por representar uma ameaça constante, fez-se necessário, houve essa necessidade. A igreja antiga, a igreja lá, percebeu essa necessidade
Então, poxa, se tem gente ensinando coisa que está fora, como então a gente vai ensinar essas pessoas o que é correto? E mais do que isso, mostrar para elas que isso aqui é correto. Foi essa a preocupação da igreja daquele tempo. Não só de combater falsos ensinos, mas de mostrar que aquilo que a igreja ensinava era o verdadeiro ensino, era o que de fato vinha, né, da parte de Deus. Alguns critérios foram adotados para isso, né? O primeiro é um livro autorizado. Como eu disse aqui, é um livro que precisava vir da parte de Deus. É um livro que se afirma como palavra de Deus, ainda que ele não diga abertamente. Você pegar, igual eu falei, qualquer livro da Bíblia aqui, se você pegar, você vai ler e vai entender, vai ver que tem um Deus por trás daquilo. Pega Gênesis, 1 Samuel, 2 Samuel, aí já falam muito mais abertamente de Deus. Mas um livro que chama para si essa autoridade, como é que eu vou dizer aqui? Essa é autoridade, mas não é autoridade mesmo, não é no sentido de dar ordem, mas alguma coisa, alguém que escreveu, alguém que chama para si a responsabilidade de ser um livro de Deus. Alguém escreveu aquele livro ali. O livro fala de si mesmo. Eu sou da parte de Deus. É como se o livro falasse isso com a gente. O livro da Bíblia que você lê. Então é um livro autorizado, um livro que tem autoridade em si mesmo. Ele fala, ele se representa como palavra de Deus. Bom, se as palavras do livro são palavras de Deus, embora os autores sejam humanos, a igreja primitiva sobre a direção dos apóstolos, né, prescreveu aí algumas partes das Escrituras. Para ser considerado, pegar um livro do Velho Testamento, por exemplo, e colocar ele como sendo canônico. Alguns critérios eram observados. Havia no povo judeu um costume eles chamam de transição oral. Histórias que eram passadas de pai para filho, mas também nas sinagogas dos judeus, no povo judeu ali, havia esse ensino e havia papiros escritos que eram ensinados para esse povo, né, para o povo judeu que ia ali, que aprendia disso. O próprio Jesus, quando ele veio, tem uma passagem que ele pega e lê o profeta Isaías. Ele pega ali, lê o profeta Isaías e fala que aquele livro falava dele. Então era um livro que o próprio povo judeu reconhecia como vindo da parte de Deus. Não era qualquer livro, não era qualquer coisa, qualquer achado, qualquer escrito, qualquer manuscrito. Tinha que ter, o povo tinha que, de alguma forma, autorizar aquilo. A própria cultura judaica, os próprios judeus autorizavam, falavam que aquele livro era realmente um livro vindo da parte de Deus, porque eles eram, primeiramente, ali, o povo de Deus. Então, a primeira coisa é autorização, um livro ser autorizado. A segunda coisa é que um livro profético. O livro foi escrito por um servo de Deus. Os conteúdos eram reveladores, havia alguma revelação naquele livro? Era de fato, aconteceu, porque para a gente saber se um profeta, até a Bíblia fala isso, né? Para saber se um profeta é verdadeiro ou não, tinha que se confirmar aquilo que ele falou. Não é verdade? Então você pegava ali profetas maiores, por exemplo, lia ali Isaías, Ezequiel. As profecias, quando Cristo veio, ele foi um cumprimento de muitas dessas profecias desses profetas. Mas, quando ele chegou, muitas profecias já tinham acontecido. Do exílio da Babilônia, né, que o templo seria destruído, que o povo ia perecer, que o povo ia sofrer. Então, todas essas profecias aconteceram de verdade, ou ainda acontecerão. A maioria delas culminou na chegada de Cristo. Quando Cristo veio, ele foi ali, de fato, o cumprimento total dessas profecias que ainda faltavam para se cumprir. Mas algumas profecias ainda estão para se cumprir aí. Temos, por exemplo, o caso do livro de Apocalipse. Então, eram comprovados, de fato, né, que essas profecias ocorreram, que essas histórias aconteceram. Né? Até hoje, a gente vê a história comprovando a Bíblia, ou a Bíblia comprovando a história. Né? Temos achados arqueológicos aí, vai lá para Israel, tem um rapaz chamado Rodrigo Silva, um arqueólogo brasileiro famosíssimo aí, costumo ver muita coisa dele no YouTube.
falando lá de coisas que ainda são encontradas até os dias de hoje, né? Que reforçam a Bíblia, que reformam, que falam de fato que aquele período ocorreu, que aquelas histórias ocorreram, que aqueles reis foram de fato derrubados, né? Inclusive o faraó lá, que muitos dizem, né, que foi da época de Moisés, lá achar que era Ramsés, lá ele fala que não é, ele cita o nome desse faraó, por quê? Porque acharam ali os escritos, as plaquinhas, as coisas que comprovam que eram esse tal faraó que era daquele tempo. Então a história, a Bíblia é comprovada pela história, os livros bíblicos são comprovados pela história. Outra coisa, o livro é digno de confiança. Quem escreveu esse livro, né? Essa história de como é que isso veio parar aqui, como é que isso chegou até nós, isso é digno de confiança, é confiável aceitar de onde esse livro veio. Como eu já disse, a maioria deles do Velho Testamento tem como o povo judeu mesmo como autoridade, inclusive a Bíblia judaica, né? Que é praticamente aí o Velho Testamento. Os 5 primeiros livros ali, todos os rabinos concordam, né, que são de fato palavras de Deus, né, os profetas maiores, menores, isso tudo são divisão da Bíblia judia, da Bíblia judaica, que eles têm ali. Então, são comprovações reais de que aquilo não foi inventado por homem, não foi ninguém que pegou, inventou aquilo da cabeça e colocou aquilo ali. Né? Outra coisa, o livro é dinâmico. O que é dinâmico como? Esse livro tem poder de transformar a vida de alguém? Né? Esse livro em si mesmo, ele tem esse poder de salvar vidas, de mudar histórias. Tem que pensar isso, pegar um livro, quando você lê um livro, pensar nessas coisas para ver se ele é de fato canônico ou não. E outra coisa, né? Ele é aceito pelo povo de Deus, né, como originalmente escrito, é reconhecido como proveniente de Deus, a Igreja de Cristo reconhecia isso. E esses livros que a gente tem hoje passou por esses processos. Todos esses 66 livros passaram por esse processo. Passaram por esse crivo, pelo crivo do tempo, pelo crivo da história, né, pelo crivo ali dos judeus que de fato determinavam se esse livro era ou não da parte de Deus. Como falado aqui, a Bíblia é um livro dinâmico, ela tem poder para transformar vidas. A gente tem o caso do Tinoco, que a gente conhece aqui, mas tem inúmeros casos. Tem um outro famoso, eu não vou me lembrar o nome dele, Augusto Cury, também é um ateu famosíssimo brasileiro aí, converteu lendo a Bíblia. Alguém que pegou a palavra de Deus justamente para refutar o que a Bíblia dizia, para ir contra o que a Bíblia dizia, e acabou se convertendo, lendo a Bíblia. Não tem como. Né? Como é que pode um ser tão grandioso, um livro tão maravilhoso, tão diferente? Nossa, como é que tanta coisa, tão longe essa história, como é que conseguiu chegar exatamente da forma que está aqui hoje, né? Um livro, então, tem essa capacidade dinâmica, a capacidade de transformar a vida. Vamos lá. A aceitação de um livro. A marca final de um documento escrito e autorizado é seu reconhecimento pelo povo de Deus, ao qual originalmente havia sido destinado. Então, o povo já reconhecia isso. Vamos lá. O desenvolvimento do cânon do Antigo Testamento. Onde surgiu essa ideia, né, de preservar, aí, de juntar essa coletânea de livros e colocar isso como palavra de Deus? A coleção mais antiga que se tem é os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos de Moisés ali que conduziram uma geração aí, né, tantos e tantos anos, até quando Cristo veio ainda, né, são citados ainda os 10 Mandamentos ali de Moisés. Essa coleção de palavras, ela é dotada de autoridade, né, e cada vez mais foi se confirmando a autoridade dessas palavras enquanto o tempo se passava. Quanto mais passava o tempo, mais essas palavras se confirmavam como mandamento de Deus. Outro fator significativo no desenvolvimento do cânon do Antigo Testamento foi a coleção progressiva dos livros proféticos, né, que foram se juntando ali. Tais livros foram preservados como escritos divinos autorizados. O próprio povo começou a reconhecer isso. Né? Jeremias, Isaías, essa turma toda que passou, que leu, como foi dito, né? As próprias profecias se cumpriram. Tudo que eles falaram aconteceu. Né? Quando Cristo nasceu, que os 3 reis magos foram ali ver onde Jesus estava, o Herodes perguntou, né, para o escrivão lá, onde é que ele vai vir? Onde é que ele nasceu? Falou, vai ser de Nazaré, porque está escrito aqui, ele será chamado Nazareno. É alguém que já tinha feito essa profecia.
também a respeito de Cristo. Então tudo se cumpre, está tudo muito amarradinho ali. O cânon do Novo Testamento teria cessado após Esdras, Neemias e Malaquias, que era o último ali. Então, o cânon do Novo Testamento se fechou ali com o profeta Malaquias. E o Jesus e alguns mais, Paulo, alguns outros também no Novo Testamento, falam, citam essas antigas escrituras 295 vezes no Novo Testamento. Elas são citadas ali no Novo Testamento mais ou menos não, 295 vezes, ou por Cristo, ou por algum outro autor do Novo Testamento. E eles concordavam, então, que havia ali, sim, que o Novo Testamento era, de fato, palavra de Deus. O próprio Cristo veio e confirmou tudo isso. Do Novo Testamento tem uma curiosidade a respeito do cânon do Novo Testamento. Quando fechou o Novo Testamento, quando fecharam os 27 livros, quando aceitaram eles como o Novo Testamento, como os livros da Nova Aliança, não houve mais discussão, não teve mais tentativa de colocar ou retirar nenhum desses livros. O que aconteceu ao oposto do Velho Testamento aí, que a igreja depois até colocou alguns livros apócrifos aí no meio deles. Mas o Novo Testamento, quando fechou, todo mundo concordou. Por que concordou? Porque no primeiro século era ainda possível ter acesso a pessoas que tiveram acesso aos apóstolos ainda. Apesar de não ser os próprios apóstolos, mas tinha pessoas ali que conviveram com os próprios apóstolos e confirmavam que foram eles que escreveram aqueles livros ou falaram aquelas coisas ali. Então foi muito mais fácil de fechar o Novo Testamento do que o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ainda dá margem, até hoje, para muitas discussões aí, Buscam muitas coisas, muitas provas de muita coisa ainda. E o Novo Testamento já foi bem fechadinho ali. Já foi mais fácil de aceitar isso. A palavra escritura, que traduzida por escritura, ela aparece aí 51 vezes no Novo Testamento. Alguém que cita, as escrituras, como estava escrito, ou como dizia as escrituras, 51 vezes ela se repete no Novo Testamento aí, ou por Paulo, ou por outro autor que está pregando a palavra de Deus ali. E os livros apócrifos. O que significa apócrifo? Quer dizer oculto, difícil de entender. São narrativas aí que falam da infância de Jesus, da vida e da paixão de Cristo, ou então coleção de ditos que são aí imputados como ditos de Cristo, ou diálogos ali de Jesus. Não são livros inspirados, e não fazem parte do cânon sagrado, essa coleção de livros aí que a gente considera como palavra de Deus. Eles foram incluídos pela Igreja Católica, mas o protestantismo os rejeita como livros inspirados. Eles são muitas doutrinas católicas, inclusive, são fundamentadas em algumas coisas que se encontram nesses livros apócrifos aí. Por isso aí está tanta divergência entre a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Bom, ao declarar que os apóstolos são parte do cânon, os católicos romanos estariam alegando que os apócrifos, são parte do cânon. Eles estariam... Por que a Igreja protestante não aceita e vai muito contra o que a Igreja Católica diz? Houve ali um concílio, chegaram ali no concílio que os 66 livros da Bíblia são esses aqui. Posteriormente, a Igreja Católica veio e pegou ali mais 7 livros, eu acho, e colocou eles como canônicos. Por que os protestantes não aceitam? Porque é como se a Igreja Católica Romana tivesse pegado e falando assim, nós temos autoridade sobre a Bíblia. Então a gente vai colocar aqui porque a gente está falando que é bíblico e ponto. E não é assim, os protestantes não aceitam isso. Porque é como se fosse uma imposição da Igreja Católica a respeito desses livros. E houve todo um consenso, todo um restante, todo um leque de estudiosos, de pessoas que se dedicaram ali, para montar esse cânon do Novo Testamento. E a Igreja Romana chama para si a responsabilidade, de atribuir às Escrituras alguma coisa, alguns escritos que são esses canônicos aí. E os protestantes não aceitam, então tem esse embate aí. A diferença essencial entre os livros canônicos e os não canônicos é que os canônicos têm, como eu disse, por si só, autoridade.
Tem essência, né? Tem algo ali, gente, que não dá para negar que é a palavra de Deus. E os não canônicos, ou os apócrifos, se a gente pegar e ler, eu ainda falei com a Roseli, tem até uma Bíblia lá em casa que eu tenho curiosidade de ler ainda algum desses livros para ver, mas quem estuda, quem lê, diz que não é a mesma coisa. Um deles ali, se eu não me engano, também fala, né, de uma história, de histórias até que ocorreram mesmo, mas é assim, aquele período que não houve profecias, né, de Malaquias até a vinda de Cristo. A humanidade não parou. As pessoas não pararam de escrever, de contar as histórias, de relatar os acontecimentos. Então, estava tudo anotado ali. Mas não quer dizer que foi inspiração divina. Para poder deixar datado também, documentado, né, os acontecimentos ali. Então, muitos não são... É por isso que não é considerado. Cheio de normas, né? Então... É por isso que a gente considera como livros inspirados por Deus, né, pelo Espírito Santo de Deus. E olha e são livros, né, que não escondem a realidade da humanidade. Não esconde que o povo pecava, não esconde que o povo errava, não esconde, né, as falhas que o povo tinha, não esconde nada disso. É um livro que não mente para o ser humano a respeito de si mesmo. Um livro que mostra um Deus que criou tudo perfeito, que a criação caiu, mas que ainda assim está disposto a salvar esse mesmo povo caído aí. Cada livro, né, aponta para Cristo de uma forma diferente. Os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon das Escrituras. Não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus. Nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Isso é uma transcrição da Confissão de Fé de Westminster, que a nossa igreja adota, né? Fala assim a respeito dos livros apócrifos. Como sabemos, então, que temos os livros certos no cânon das Escrituras que possuímos? De que forma a gente sabe que esses livros são os livros corretos? Será que são esses mesmos os livros que a gente deveria olhar para eles como palavra de Deus? Essa pergunta pode ser respondida de duas maneiras diferentes. Se estamos perguntando em que devemos basear nossa confiança, a resposta última da nossa confiança deve ser baseada na fidelidade de Deus. A gente tem que primeiro crer que esse Deus, que é fiel, né, fez com que chegasse até nós essas escrituras, essas palavras, esses livros, esses escritos, crendo que essa é a primeira vontade de Deus. E a segunda é que Deus ama o seu povo. E é de suma importância que o povo de Deus tenha as próprias palavras dele na nossa vida. Então, é providência divina. O próprio Senhor nos concedeu esses livros. E como foi dito aqui, você pode pegar qualquer um desses 66 livros, separado, isolado, e ler eles de alguma forma ali, e você vai perceber que tem alguma coisa muito além daqueles livros, do que aquelas palavras, do que tudo que está escrito ali. Tem algo muito maior, tem algo muito além disso. E aqueles livros têm poder para transformar nossas vidas, para nos ensinar. Né, como diz Timóteo ali, os livros são inspirados por Deus, né, para ensinar, para inspirar, para admoestar. São livros que modificam as nossas vidas se a gente parar e meditar neles e de alguma forma... Houve um cantor secular, eu acho que é o Zezé de Camargo, certa entrevista, ele falou que se a gente fosse inteligente, nós seguiríamos os ensinamentos bíblicos, ainda que não fosse por questão de fé, por questão de mera inteligência. Porque se a gente seguir o que está escrito na Bíblia, se a gente praticar os ensinamentos bíblicos, não tem como dar ruim. Não tem jeito, não tem como a gente se dar mal na vida se a gente seguir as orientações desse livro. Se a gente seguir o que está escrito na Bíblia, se a gente, de fato, viver o que a Bíblia ensina, ainda que eu não me declare crente em Jesus, ainda que eu não seja católico ou protestante ou qualquer outra religião cristã, ainda assim, se eu seguir os ensinamentos bíblicos, não tem como eu dar ruim. Não tem como a gente errar. Porque tudo que tem escrito aqui é perfeito demais, é bonito demais, é capaz de levar qualquer um a um lugar seguro, com certeza. Quando lemos as Escrituras, o Espírito Santo age em nós. Ele nos convence que temos os livros certos.
de que tudo que precisamos está nesses livros. Tudo que a gente precisa saber a respeito de Deus, Deus se revelou aqui, nesses livros que a gente tem. Não precisa mais do que isso. Inclusive o que a gente tem, a gente já não consegue compreender totalmente. É ou não é? Já tem tanto aqui e a gente não consegue compreender na profundidade necessária todos esses livros. Imagina para que mais? Né? O que está na Bíblia que está claro é porque Deus quis que ficasse bem claro. O que está aí, que é uma região meio cinza, muitas vezes é para nos fazer pensar, pesquisar, estudar, querer saber um pouco mais desse Deus, chegarmos mais perto de Deus. E aquilo que está escuro, que não é para ser revelado, não vai ser revelado. O que Deus precisava revelar, Ele revelou. O que Deus precisava falar, falou. Está aqui na Bíblia. E tem tantas pessoas que correm, né? Eu vou ali porque quero ouvir a voz de Deus, vou lá porque fulano vai dar uma profecia, Beltrano vai dar uma profecia. Quer ouvir Deus falando? Quer ouvir a voz do Senhor? Para um minutinho do seu tempo. Pede a Deus aí graça e lê a Bíblia que você vai com certeza ouvir a voz desse Deus. Tudo que a gente precisa saber a respeito dele está aqui. O nosso cânon atual contém livros que não deveria conter? Gente, houve como eu falei, houve uma discussão. Foram muitas e muitas horas gastas aqui, né? Homens de Deus, homens que eram de fato ali usados por Deus, estudaram, leram, oraram, clamaram pela direção do Espírito Santo de Deus para a gente chegar aonde está hoje aqui, antes de chegar e bater o martelo ali. Houve discussões, né? O livro de Tiago, inclusive, né? Houve um debate ali para saber se faria parte do Novo Testamento ou não, porque olhando assim, a princípio nele é meio conflitante com o livro de Romanos. Né? Porque o livro de Romanos fala que a gente é salvo pela graça, não pelas obras. Tiago fala que a fé sem obras é morta. Então houve essa discussão ali, séria até, entre pessoas conhecidas, homens famosos aí, que a igreja até hoje fala deles, né? Reformadores sérios aí, Martim Lutero e outras pessoas, para que isso chegasse até a gente hoje. O que tem aqui é o que Deus realmente quis que a gente pegasse. Né? Tanto que a própria Bíblia, né, se tem, o próprio Elton falou aqui, se tem alguma coisa ali, algum texto que está meio difícil de responder, a própria Bíblia costuma responder isso. Né? Você pega lá, Jacó lutou com Deus. Eu acredito que é Oséias, né? Oséias capítulo 3, que vai lá e conta para a gente como é que foi essa história da luta de Jacó com Deus. Foi uma luta física mesmo ali? Como é que foi? Foi Oséias ou Joel? Um dos dois que fala que... Joel, né? Que Jacó lutou com Deus, mas foi em oração. Foi uma noite inteira orando ali diante do Senhor, se colocando diante do Senhor. Então a Bíblia se responde. E nesses livros que estão aqui. Né? Não é necessário ter mais nada. Né? Em toda a literatura conhecida, não há candidatos que ao menos se aproximem das Escrituras como a gente considera de Deus. A sua coerência doutrinária, os ensinos que tem, né? A autoridade que reclamam para si mesmo como palavra de Deus, ou até mesmo o reconhecimento, né? Como a gente já disse aqui, do povo judeu, né? Da história do mundo, aí, das pessoas que estudavam, dos estudiosos. Não há esse reconhecimento, não há outro livro que reclama para si essa autoridade. Ainda não surgiu nenhum livro aí que possa ser considerado canônico, um livro que pode ser considerado inspiração divina, a não ser esses que a gente tem hoje. E pode crer que se tivesse algum aí, alguém já tinha falado, porque tem muita gente estudando, tem muita gente correndo atrás, tem muita gente tentando refutar, inclusive, a Bíblia aí, né? Teólogos, né, que tentam aí minimizar o valor das Escrituras. Né? E tantos outros ateus, agnósticos, tanta gente que estuda, gente séria, pensadores sérios, né, que estão aí o tempo inteiro estudando, querendo confrontar o que a Bíblia diz. E como eu disse aqui, muitos desses homens sérios, estudiosos, cientistas, inteligentes, quando se deparam com um estudo mais profundo da palavra, não tem outro caminho a não ser se render a ela. É porque ela é de fato a palavra de Deus. Isso tem demais. Tem demais. Heresias, falsos mestres, né, falsas religiões, discussões, debates. A Bíblia é fonte disso, né, também. Né, porque as pessoas buscam. Tem aqueles que se esmeram nessa palavra, entendendo que ela é
de fato a palavra de Deus e querem conhecê-la mais profundamente para poder viver. Tem aqueles que se esmeram justamente pelo contrário, para provar que não é a palavra de Deus e que a gente está meio doido aí de seguir tudo isso. Mas como eu já disse mais cedo aqui, um artista famoso aí falou que se a gente fosse inteligente, isso aqui não é um livro de autoajuda, sabe? Não é um trem que a gente vai ler e vai, que eu vou melhorar nessa área ou naquilo. Não, é um livro que muda a vida da gente por completo. Ela muda o ser humano de dentro para fora. Ela não muda só o jeito de agir, o jeito de vestir, de falar. Ela muda o interior da pessoa. E aí, como eu disse aqui, teve um artista que falou que se a gente fosse inteligente, se o ser humano fosse inteligente, estudaria a Bíblia, viveria ou se esforçaria para viver os ensinamentos dela, porque quem vive de acordo com o que está escrito aqui não tem jeito de dar ruim não, gente. Essas pessoas, né, que hoje, esses falsos mestres, esses hereges, isso é falso mestre. João, lá em 1 João, chama essa pessoa de anticristo. São chamados por ele de anticristos, pessoas que... raça de víboras também. Né, pessoas que vêm, que saíram do meio da igreja, né, que querem atualizar a Bíblia, tornar a Bíblia um livro atual, mais do que está. Né, alguns aí, recentemente, nessa questão de eleição de esquerda e direita, alguns pegaram até alguns versículos, né, e citaram, né? O homem sábio vai para a direita, o homem tolo vai para a esquerda. Tudo isso tem... até isso tem na Bíblia. Então a gente vê que essas coisas... poxa, e a pessoa não tem, gente, não tem coisa mais atual do que a Bíblia. É por isso que a Bíblia é tão debatida, por isso que a Bíblia é tão combatida, por isso que a Bíblia é tão mistificada aí fora. Né? Hoje nós somos chamados aí, esses, né, nós que somos... Eu acredito que o Evangelho, que a Igreja de Cristo é ainda a última barreira para esse mundo não descambar de vez. Por isso que a gente é tão atacado, por isso que a gente é tão perseguido. Né? A gente é chamado de fundamentalista, olha só. Nós que de fato pregamos o amor verdadeiro, e o povo acha que amor, né, é fazer o que quer, da forma que quer, do jeito que quer. Tem pessoas aí que acham, né, que, poxa, a gente tem que viver tudo que quer. Tem um rapaz de um podcast, eu não vou me lembrar o nome dele, ele foi entrevistar um outro rapaz, e ele falou que era a favor da liberação das drogas, né, não sei o quê, e falando ali a respeito do Estado, que o Estado não deveria intervir, que isso, que aquilo, que aquilo. O rapaz falou, mas se não fosse esse conjunto de leis, esse conjunto de diretrizes, como é que você ia saber que você está errado ou não? Como é que você ia saber que você está fazendo o correto ou não? Há momentos que a gente tem que intervir, sim, há momentos que a gente tem que agir, sim, dessa forma, porque senão vai virar uma baderna aí. Imagina só. E a Bíblia fala em Romanos, né, que o Deus deixar o povo fazer, o homem fazer aquilo que ele quer, seguir a sua própria vontade, nada mais é do que a manifestação da justiça de Deus. Então, a gente que acha, e o homem que acha que está vivendo para si e que é livre, está vivendo as suas vontades e que por isso ele é livre, que por isso ele está salvo, que por isso ele pode fazer o que quer, porque ele é bom, ele é isso, ele é aquilo. Cuidado. Isso é o Senhor manifestando a justiça dele.